Bom, agora que está gravando, a gente vai falar sobre planejamento de captação de leads para lançamento. Como que a gente faz isso, como que a gente se programa, como que a gente pensa, né, essa lógica. Então, para começar, eu acho que a gente usa bastante o ChatGPT, né, no processo. Então, a gente tem uma planilha central, a gente já fez isso em vários outros lançamentos. Então, o primeiro passo é a gente duplicar ali a planilha, né, do último lançamento, e aí a gente vai ajustar com a realidade desse lançamento agora. Então, que a gente tem o lançamento do BDG, que tem mais uma semana de captação, hoje é dia 21, e a gente vai captar até o dia 28. Era para ter. Já começou a captação alguns dias atrás, né, mas a gente sempre faz o planejamento antes de iniciar a captação, com antecedência, para se planejar ali na captação e a gente mandar a bala. Então, eu dupliquei aqui do último lançamento, que foi o L4 FME. Eu vou abrir aqui a planilha de acompanhamento que a gente utiliza, e aí a gente separa o lançamento em algumas fases. Então, eu vou deixar aqui L2, BDG, acompanhamento. A verba total desse lançamento vai ser 15 mil. Então, a gente consegue separar aqui a verba nas fases. Então, aqui essa parte de efetivo a gente preenche. A gente altera aqui as porcentagens, né? Qual que vai ser a verba para captação, para aquecimento, para venda, que tem que dar 100%, quanto que a gente vai deixar para cada fase, e a gente vai preenchendo aqui diariamente para ir acompanhando esse saldo, né? Então, a gente tem, por exemplo, 13.500 aqui para captação. Nesse caso, desses 15 mil, vamos deixar 90% para captação, vou deixar aqui 5% para o CPL1, vai dar 100%. A fase de vendas aqui, como a gente tem que ter essa leitura do contexto, né? Tem que ter essa leitura do cenário. Como é um lançamento que ele está no perpétuo já, é o lançamento de um produto que ele já está no perpétuo e, e ele vai continuar no perpétuo, não faz sentido eu colocar 2% para a fase de vendas. Eu posso até remover aqui essa parte, porque, querendo ou não, a gente já vai continuar vendendo, né? A gente, até na fase de captação, não tá usando a verba de venda. Então, esses 15 mil é focado no lançamento, né? Em captação, aquecimento e garantir que as pessoas cheguem no CPL. Então, aqui a gente tem 2% a mais de verba. A gente poderia aumentar um pouco a verba de captação. Então, a gente vai ter 13.800 para captação, 5.500 para aquecimento. A gente vai olhar os criativos, o que eles falam, quais são os copos. E 6.500 para CPL1, que é basicamente anúncios de que o CPL está chegando, é hoje, estamos ao vivo, fazer disparo de ligação, SMS. Então, a gente vai olhar principalmente nessa fase aqui para captação. Isso é algo que a gente vai pegando com o tempo, né? Esse feeling de quanto que a gente separa, vai entendendo o contexto de cada lançamento. Não existe nenhuma regra fixa aqui, é muito de feeling, né? Histórico de último lançamento, contexto do lançamento. Então, no caso aqui, eu vou deixar 92% captação, 3% para aquecimento, que são anúncios para aquecer ali a audiência do evento, e 5% para o CPL. Isso que aqui eu acho que está dando mais do que o total. De alguma fórmula errada. Qual que foi o erro aqui? A verba total 15 mil e o 100% está dando 25.800. Se a gente não perceber isso, ia dar erro. Então, aqui a fórmula está correta. Aí eu vou puxando para baixo aqui para puxar a fórmula. Então, carregamos aqui a fórmula. Aqui,
eu deixo oculto, mas tem para lançamentos maiores, que são três CPLs, a gente deixa uma verba para lembrete também, para CPL2, CPL3, para fase de vendas, para produtos que depois eles vão fechar. Mas nesse caso, um lançamento menor, o produto ficando perpétuo, a gente deixa, vamos trabalhar dessa forma. Vou ocultar a linha aqui para não confundir. E aí eu queria mostrar mais coisas que tem aqui na planilha. A verba de aquecimento, a gente consegue destrinchar ela pelos dias de captação, no YouTube, Instagram, total, qual que é o planejado, qual que é a porcentagem para cada, qual que é o realizado, saldo, pacing diário, WhatsApp, pesquisa, countdown, CPL, vendas. Mas como é muita informação aqui, eu prefiro olhar mais para aquela planilha que ela é mais enxuta. Eu vou ocultar essas linhas aqui, vai ficar só essa. Ó, isso aqui é outra. Então, beleza. A gente definiu o planejamento da verba e a gente tem que destrinchar aqui as fases, né? O que é essa planilha aqui? É nossa planilha de acompanhamento, nosso painel de controle da captação de leads do lançamento. Então, aqui tem os leads de tráfego pago, é uma planilha que a gente vai fazendo contas aqui, a gente preenche todos os dias com um resultado. Então, tem para Meta Ads, tem para Google Ads, e aí tem uma soma de todos, em geral. A gente calcula o pace total e qual que é o pace diário, quanto tem que investir por dia, verba total, qual que é o gasto, qual que é o saldo. E aí depois pega o saldo e divide pela quantidade de dias. E aí a gente vai fazendo algumas projeções aqui. Aí tem a inteligência de anúncios, então separa por Meta e Google Ads, e a gente preenche qual que é o estado dos anúncios, né? AD1, AD2, qual que é os anúncios que estão trazendo mais lead, com menor custo, etc., para a gente ver quais são os anúncios campeões. Então, aqui, por exemplo, no Meta, a gente testou 55 anúncios no último lançamento, teve alguns que foram melhores do que os outros. Inteligência de campanhas, então aqui puxa o resultado dos públicos, quais são os públicos que estão com melhor resultado, a gente preenche aqui, e aí a gente faz tudo isso aqui com a Adveronics, que é um importador do Google e do Meta. Então ele puxa as campanhas aqui, e aí a gente vai colocando filtros. Então, qual que é o filtro que tem aqui? Soma Cs, pelo limpador do Face Ads, contém IG total envolvimento em 30 dias. Então, uma forma que a gente coloca para puxar se tem essa nomenclatura aqui. Puxa o investimento, puxa os leads, e aí a gente faz uma conta do custo por lead. Então, a gente tem um controle aqui de públicos, de anúncios e de ferramenta, né? De Meta, de Google, e qual que é o nosso pacing diário. Nesse caso aqui, como a gente duplicou a campanha de um último lançamento, a gente precisa alterar tudo aqui basicamente. Então, nesse caso, esse lançamento, a gente está com... Tem mais de 10 anúncios. Vamos verificar ali, mas a gente tem menos do que isso de anúncios. Mas vamos começar olhando para o geral, né? Então, tem bastante coisa que dá para pagar, para não confundir. Então, a gente pode colocar aqui verba total. Vamos organizar essa planilha aqui. Deixar ela limpa. Então, verba total, gasto total. A gente tem que ver qual que foi o nosso gasto total ali no Meta e preencher aqui para a gente ter um saldo. E aí o que a gente vai fazer, basicamente, vamos supor, a gente gastou 3 mil aqui ao total. Então, a gente sabe que tem 12 mil ainda. No caso, a gente tem que colocar aqui a verba total, porque a gente está falando só da fase de captação aqui nesse caso. A gente tem que colocar a verba total desses 3.800, que é o 92%.
Então, 13.800, tem 10.800 de saldo. Aí, eu divido pela quantidade de dias, que é basicamente dividir. A gente tem saldo de 10.800 dividido por 7 dias. Então, a gente tem dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 8 dias de captação total. Então, o nosso pace para gastar vai ser 1.350. Isso aqui a gente precisa pegar qual que é o valor que já gastou hoje, até hoje, né? E aí a gente tem o nosso saldo e o nosso pace diário. Então, a gente vai subir teste e escala para conseguir atingir esse pace diário com o menor custo por lead, o melhor resultado possível. Então, vou separar aqui. O Google Ads ainda nesse lançamento a gente não começou a rodar, a gente precisa começar a rodar urgente. E aí eu vou falar um pouco da separação assim de Meta e Google Ads, como que a gente olha para isso, né? Porque essa verba aqui a gente está falando de maneira macro. Captação, aquecimento, CPL1, total. A gente está falando de todas as ferramentas. A gente precisa ainda destrinchar isso entre Meta e Google. O que a gente faz aqui, basicamente, é olhar para os resultados antigos, né? Então, a gente tem por histórico que o lead que vem do Google, ele compra muito mais. A gente tem o debriefing dos últimos 4 ou 5 lançamentos, e a gente vê que o lead que vem do Google normalmente converte mais do que o do Meta. E dentro dos públicos que a gente tem no Meta, a gente sabe que tem alguns públicos que convertem mais, outros menos, baseado no histórico ali de vendas, quais são mais conversas. Porque não adianta só o lead, a gente ter um custo por lead baixo. O lead precisa ter um custo baixo e ele precisa comprar na última linha, né? Então, esse é o nosso objetivo final, é o resultado. Então, a gente precisa ver quais são os públicos que mais geraram vendas. Quando a gente tem essa clareza de dados, a gente toma decisões mais assertivas. Vão ter lançamentos que a gente não vai saber qual o público que mais vende, porque a gente não tem o histórico. Então, a gente vai agir mais por instinto e por custo por lead menor. Nesses que a gente tem o histórico, a gente sabe quais são os públicos, quais são a ferramenta, né, Meta e Google, que mais vende. E aí a gente vai direcionar a maior parte da verba ali para isso. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a gente preenche... Deixa aqui o Ad Veronix. Basicamente, a gente vem aqui em extensões, Ad Veronix, e aí, quando instalar, vai estar o launch, e a gente puxa o extrato aqui de todas as campanhas, do Google e do Facebook. Eu não vou fazer isso agora, porque vai prolongar bastante. Eu quero olhar agora para a estrutura que a gente tem de criativos. Vamos dar uma olhada qual que é o nosso pace, para definir qual vai ser a nossa estratégia de guerra. Então, vou abrir ali o gerenciador. A gente já atualiza a planilha, vê o que a gente tem de criativo, o que faltou subir. Vou abrir aqui a conta dos gêmeos. Tá, então, a gente está aqui com a conta de captação aberta. Olha isso, Márcio. A gente subiu esse teste ontem. Lembra? Os criativos campeões. Então, ele teve 11 leads, quase metade do custo da outra campanha. Isso que é importante ter essa mentalidade, né, de teste e validação. A gente subiu essa campanha aqui, é uma campanha de escala. E aí a gente vai olhar qual que é o nosso gasto ao total, e aí vamos definir a estratégia de guerra agora. Então, para facilitar aqui, eu vou filtrar o nome da campanha para ficar só essas duas campanhas que a gente subiu até o momento. E aí eu poderia filtrar o período máximo, posso filtrar o período máximo, e ver qual que é o nosso gasto até agora. Então, a gente
sabe que só rodamos meta até agora, então, filtrando o período máximo, a gente gastou 1.118,98. A gente tem 13.800 para rodar nos próximos 7 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em leads tráfego pago, venho no gasto total e altero aqui. Eu sei que nosso pacing, nosso saldo é de 12.681 e o pace diário, contando com o dia de hoje, né? Então a gente já pode acelerar essa verba, é de 1.585. Então a gente tem uma média de R$ 1.585 para gastar nos próximos 8 dias, de hoje até o dia 28. E aí, como que a gente vai fazer para gastar esse valor, investir esse valor, sem estourar ali o custo por lead, sem que a gente extrapole o resultado? A gente vai subir novos testes, novos criativos e vai escalar o que está dando certo, basicamente. Então, essa é a metodologia, subir novos testes, ver o que dá certo e escalar o que está dando certo, ou em outras contas, ou em lateralização de campanhas, de estruturas. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Vou pegar aqui os criativos. Além disso, subir em outras redes também, né? Então, a gente está rodando somente no Meta até o momento. A gente vai subir no Google também para ajudar a gente a conseguir bater essa meta. Eu vou falar uma coisa que eu sei, né? E a gente teria que olhar isso no histórico ali e tudo mais, aprofundar mais nisso. Eu já fiz isso algumas vezes, então eu sei de cabeça. Mas o lead do Google, do YouTube Ads, ele converte muito mais do que o lead do Meta. E aí tem algumas razões, né? Algumas hipóteses para isso. A principal é que no Google, primeiro que a pessoa já conhece o Gêmeos há mais tempo, provavelmente, e principalmente ela passa mais tempo de tela com os Gêmeos, ou seja, no YouTube, normalmente a gente vê vídeos mais longos. Então, ela tem mais tempo para ser influenciada pelos Gêmeos, com as ideias deles, com as narrativas, como eles pensam, etc. Então, a pessoa, ela costuma converter mais, porque ela tem mais tempo de tela, né? Ela vê mais os Gêmeos no YouTube do que no Meta. Então, essa é uma hipótese que a gente tem por que o lead no YouTube Ads ele converte muito mais do que no Meta. E aí, isso é um dado, né? Não é um achismo, converte mais. E aí, o que a gente faz, basicamente, com esse dado é investir mais verba no YouTube do que no Meta. Então, o mundo ideal seria se a gente conseguisse investir mais ou menos 70% da verba no YouTube e 30% da verba no Meta, ou 60, 40. Só que, na realidade, isso é um pouco difícil de conseguir, porque a gente tem muito bloqueio, muita conta caindo ali no Google. Então, a gente vai meio que ajustando a rota, mas esse seria um mundo ideal. Então, vou listar aqui um plano de ação de coisas que a gente vai fazer para conseguir investir essa verba ali que a gente definiu de 13.800, separando ali entre o Meta e o Google. Então, a gente tem subir novos testes de criativo no Meta Ads. 2, a gente tem subir campanhas no Google Ads. E aí a gente tem os criativos aqui para isso. Eu coloquei isso aqui primeiro porque o nosso web design está finalizando está finalizando a página de captura com link exclusivo ali para o Google Ads, porque como a gente teve problema de contingência com o domínio caindo, o domínio original, né, que a gente rodava no Meta, a gente está criando uma estrutura isolada, né, com um domínio diferente, com uma página diferente para o Google. Então, subir campanhas no Google Ads. Além disso, a gente pode lateralizar criativos validados no Meta Ads. A gente pode testar públicos no Meta Ads. A gente só está rodando com um público lá. A gente pode fazer novos testes no Meta
de posicionamento, idade, etc. Tá, então, aqui são algumas coisas que a gente poderia fazer para... Essa verba é baixa, né? A gente teve o último lançamento que a gente investiu 150 mil, dá 10 vezes essa verba. Então, o desafio não é tão impossível aqui, é tranquilo. E aí a gente tem que criar a planilha de acompanhamento, né? Então, coisas que a gente precisa fazer para organização. Preencher dados dos últimos dias. Então, aqui, a gente tem que gastou 1.100 e teve 155 leads. Aqui gastou 0. Deixa eu essa forma. Então, tem o geral, e a gente precisa organizar aqui, né? Desde o do primeiro dia da captação e destrinchando. Então, organização, preencher dados dos últimos dias e organizar planilha. A gente precisa, 2, atualizar inteligência, anúncios. 3, atualizar inteligência, públicos. Na verdade, antes de fazer isso aqui, a gente vai precisar configurar Adveronics, MetaAds, configurar Adveronics, Ads, aí sim. Com isso configurado, atualizar a inteligência anúncio, atualizar a inteligência públicos. Porque aí a gente vai preencher basicamente essa planilha com dados atualizados, essa planilha com dados atualizados, e aí a gente vai ter mais clareza. Isso aqui vai estar atualizado também com os dias históricos, os dias antes da gente iniciar a captação. Então, isso aqui é prioridade para a gente fazer isso. E aí depois que a gente tiver subir isso aqui, né? Esse espaço, a gente pode olhar para a organização de esses dados dos últimos dias, inteligência anúncios, campanhas, o importador ali da Adveronics. Então, é assim que a gente se organiza, né? Entende um cenário como está ali no lançamento, define as prioridades. A gente tem bastante testes para subir, então vou mostrar aqui. Ó, a gente tem duas levas de criativos para subir, separado por meta e YouTube. Aí a gente consegue bater os ads. Consegue ver o que a gente já subiu aqui.
Vamos olhar para ver se AD1. A gente vê se é igual. Você já percebeu que caso quando a gente receber, se a gente recebesse, se já estivesse tocando o projeto, né? Recebe esses anúncios, já sobe, quando receber os novos, já sobe de novo. Só para a gente entender aqui qual que é o cenário, né? Tem 10 anúncios ao total aqui, pelo que a gente viu, só que tem 20 anúncios ao total. Então, significa que tem alguns que não foram subidos ainda. Tem para a gente testar. E aí a gente vai identificar. Ó, é justamente esse. É esse aqui o AD1, tá vendo? Você já percebe. E aí, se eu for olhar para a leva 2, o Meta, por exemplo, é um anúncio diferente. Então, eu poderia revisar todos, mas eu sei que, por ter acompanhado o projeto, eu sei que chegou primeiro essa leva, né? A leva 1. O Matheus subiu todos esses anúncios aqui, que são os 10 que estão aqui. São esses 10 que a gente já testou. Está testando, né, no caso. E eu sei que esses da leva 2 não foram subidos ainda no Meta. Então, a gente tem esses anúncios aqui para subir ali no Meta. Vou voltar para subir novos testes criativos no MetaES. Vou deixar a planilha aqui. Já facinho para subir. Aí, subir campanhas no Google Ads. Eu vou deixar aqui o Ads Gêmeos. Os anúncios no Google Ads de captação, eles são leva 1, leva 2, que ainda não foi subido, e YouTube. Eu tenho os criativos, eles estão assim, é o mesmo criativo em outro. Então, a gente tem que subir ali no Google Ads. Deixar aqui. Opa. Ads Gêmeos. E aí, essa parte aqui de lateralizar criativos validados, eu vou compartilhar com você os debriefings dos últimos lançamentos. Então, a gente consegue ver nos debriefings quais foram... Perdão, a parte de públicos. Aqui na parte de públicos, a gente consegue ver quais são os públicos quentes dos Gêmeos, mas trouxeram vendas. Então, é interessante a gente lateralizar esses públicos que a gente sabe que estão validados. Então, testar públicos, lateralizar criativos e fazer novos testes, posicionamento, idade, aquela outra caixinha que eu falei que é válido. Sempre que a gente vai fazer um teste, a gente tem que pensar da seguinte forma, tipo, vamos colocar um x1. Como que eu vou... Deixa eu tentar explicar isso de uma forma que fique claro. O ideal, quando a gente faz um teste, é a gente ter uma variável sendo testada isolada. Então, por exemplo, vamos supor que você validou um criativo, você validou um público, e aí você quer testar, sei lá, a copy 3. A copy 3, 4, 3, 4, 5. É interessante quando você quer fazer um teste de copy, por exemplo, de descrição lá do anúncio, por exemplo. Então, fazer novos testes no MetaEds. Cara, aqui você pode testar posicionamento, idade, copy do anúncio, colocar título, não colocar título, usar dark post, que são os posts que têm engajamento, você rodar com publicação já existente, ao invés de subir o criativo do zero. Aqui você tem milhões de coisas que você pode testar. E aí você tem que eliminar... Você tem que isolar a variável. Sempre que a gente faz um teste científico, né, valida uma hipótese, quero validar a hipótese de que se eu alterar as cópias aqui, o resultado vai melhorar. Você tem que isolar a variável. Não adianta você pegar e subir as descrições diferentes com criativos diferentes, porque aí você vai estar enviesando a sua análise, entendeu? Então tem que ser com a mesma campanha, o mesmo criativo, tudo igual, você vai mudar uma variável, aí você compara entre elas, entendeu? Então, eu vou subir a copy 3, a copy 4 e a copy 5, e eu vou ver qual que
em uma campanha, e vou isolar elas e vou ver qual a melhor performance. E aí, eu validei esse teste, eu vou escalar depois esse teste que está validado. Entendeu? A gente tem que isolar as variáveis. Mas ali dos gêmeos, basicamente, é isso. Então, a prioridade é a gente subir esses novos testes no Meta Ads, e a gente precisa ter esse número aqui em mente. Nosso pace diário é 1.585. E aí a gente tem que olhar para... Essa planilha é muito importante, porque a gente vê quanto que a gente gastou ontem. E aí a gente consegue fazer uma conta de qual que é o nosso pacing diário e como que está o nosso pacing atual. Ou seja, se o nosso pace diário é 1.585, a gente está gastando R$200, ou está gastando 3.000, significa que está errado, entendeu? É igual um carro. Ou a gente tem que acelerar, ou a gente tem que puxar, tem que pisar no freio. Então, isso aqui é uma planilha de controle, e o nosso trabalho como gestor de tráfego é fazer gestão de tráfego, gestão de verba, gestão de mídia. Então, é muito importante ter essa clareza aqui. A gente consegue ver, por exemplo, que ontem a gente investiu 268. A gente está longe do nosso pace, a gente precisa acelerar. Como que a gente vai acelerar? Justamente com isso que eu mostrei aqui, né? A gente vai subir novos testes no Meta Ads, vai subir novas campanhas do Google, subir as campanhas do Google, atualizar criativos validados, buscar escalar. Então, pegar o que está validado e escalar, fazer novos testes, etc. Então, tem bastante coisa para a gente fazer ali. Atualizar a planilha, né? Com os dados dos últimos dias, organizar, configurar o Ad Veronix do Meta Ads aqui, do Google Ads aqui. Eu vou gravar um outro vídeo explicando como que a gente faz isso, mas a gente já poderia atualizar aqui, por exemplo, como que está o efetivo, né? A gente ir acompanhando. Então, 1.121,80 até o momento. Então, a gente tem esse saldo para gastar. A gente investiu até o momento 8,1% da verba. A gente tem 7 dias para investir 92%. 8 dias, né? 8 dias. Então, é isso. Um pouco complexo, né? Mas Mas dá para desenrolar. boa. Tranquilo.